Dia 8 de maio de 2025, numa quinta-feira, estamos começando o nosso primeiríssimo O Ponto do Dia. É, isso aí. E aí, Christian, tá animado? Animadíssimo. Aqui vocês vão ver todas as notícias do dia, da semana, do Brasil, do mundo. Vai ser super legal. É. Mas diz aí, qual que é o ponto do dia de hoje? Tem algum outro tema? Não, Não, hoje né? não. Hoje É o não. Hoje quê? é só fumacinha branca. Fumacinha branca no Vaticano, final do conclave, novo Papa eleito. Hoje a gente vai falar sobre algumas questões que envolvem tudo isso. Quem que é esse novo Papa? O que ele representa? O que ele acredita? O que a imprensa está dizendo? Quais são as consequências desse novo papado? Quais são as consequências para a Igreja Católica, para a política mundial? A gente vai falar sobre tudo isso daí. A gente vai começar dando um breve histórico desse novo Papa, Leão XIV. E aí, depois da gente fazer um breve histórico, a gente vai comentar algumas coisas relacionadas à imprensa e algumas coisas relacionadas ao próprio Papa, que eu acho que é interessante, que a gente pode ter uma conversa bem legal sobre isso. Então vamos lá, vamos ver uma notícia aqui. Quem é Robert Prevost, o novo Papa? Inclusive, eu acho bem interessante a gente já mencionar que o Robert Prevost, ele é americano, né? E em momento algum, o pessoal estava dizendo que ia ser um Papa americano. Mas a gente já comenta sobre isso daí. Cardeal Robert Francis Prevost, nascido em 14 de setembro de 55, em Chicago, Illinois, é um dos nomes mais influentes da Igreja Católica nos últimos anos. Ex-prefeito do poderoso dicastério para os bispos, responsável por selecionar os bispos do mundo todo, ele tinha posições alinhadas com as de Francisco, e um histórico de atuação missionária no Peru, onde passou boa parte de sua vida e chegou a ser bispo de Chiclayo. Isso é importante, porque tem muita gente dizendo, pessoal na direita, na esquerda, em todos os cantos, assim, ai, putz, o Papa é americano, nossa, será que é o Papa do Trump? Porque estavam falando que o Trump, ele estava influenciando nas eleições do Vaticano. Será mesmo? Não é bem isso. Ele é muito mais associado às políticas do Papa Francisco, que não é exatamente o que o Trump estava querendo ali, nessa suposta influência que ele estava gerando lá no Vaticano. Então, não é bem isso, Papa americano, imperialista, não é bem assim. Não é bem assim, a gente já vai ver isso aí. Vamos continuar. Prevost é bacharel em matemática pela Universidade de Vila Nova, em 77, mestre em divindade pela Catholic Theological Union, em Chicago, e doutor em direito canônico pelo Colégio Pontifício de São Tomás de Aquino, em Roma. Sua tese de doutorado tratou do tema o papel do prior local na Ordem de Santo Agostinho. É interessante isso, porque ele é agostiniano, né? Isso é uma corrente filosófica da igreja, né? E é legal de ver, porque sempre esses papas, aqui no Brasil, a gente está acostumado a presidentes que não são muito, enfim, os mais letrados do mundo, não só no Brasil, no mundo, nos Estados Unidos. Lá, assim, esse papa, aparentemente, ele fala 6 idiomas, ele é mestrado, doutorado, e geralmente é assim. Geralmente eles são bem letrados. Vamos continuar. Após a ordenação, atuou como missionário no Peru, onde exerceu diversas funções, como chanceler de prelazia, de Chulucanas, reitor de seminário, professor de direito canônico, vigário judicial e pároco. Essa é a trajetória dele na igreja. Né? Isso daí é como ele atuou na igreja, quais os cargos que ele assumiu, etc. E tem um detalhe, né? Ele é um papa que ele passou boa parte da sua atuação eclesiástica foi no Peru. Então o pessoal tava falando, que é a influência da América Latina, porque realmente a América Latina hoje eu acredito que um dos principais maiores redutos de fiéis da Igreja Católica, né? E o Papa Francisco, ele era argentino, e esse Papa, apesar de americano, ele ainda assim teve uma atuação muito extensa, muito ampla no Peru, na América Latina, tá? Inclusive, o discurso dele, quando ele assumiu agora, foi parte em espanhol. Isso foi de propósito, tá? O discurso, quando ele assumiu, ele falou em latim, ele falou em italiano e ele falou em espanhol. Ele não falou em inglês. Detalhe, é a língua dele. Ele fala inglês nativamente. Vamos continuar. Em janeiro de 23, o Papa Francisco nomeou prefeito de Castério para os bispos, o escritório do Vaticano encarregado de escolher quais padres deveriam servir como bispos católicos em todo o mundo, o que significa que ele participou da seleção de muitos bispos do mundo.
Em setembro do mesmo ano, foi elevado a cardinalato. Então é interessante, porque ele é um cardeal relativamente jovem, recente, né? Ele foi elevado ao cardinalato pelo Papa Francisco em, em 2023. Então faz mais ou menos 2 anos, até um pouco menos do que isso. Tá, e o que é importante a gente saber sobre toda essa trajetória dele? Eu diria que o principal tá numa coisa chamada sinodalidade. A Igreja Católica ela tem diversas estruturas internas. Uma delas é o chamado sínodo. O sínodo ele é basicamente uma estrutura associativa para que o poder do Papa ele seja dividido, né? Basicamente isso, é uma fragmentação do poder. Isso foi criado pelo Papa João VI em 1967, se não me engano, depois a gente pode conferir, mas acho que é isso mesmo, no Concílio do Vaticano. Então a ideia foi dar uma fragmentada no poder papal e incluir mais as pessoas. O Papa Francisco ele fez uma mudança gritante na igreja. Ele transformou os sínodos numa política. A política da sinodalidade. A ideia de que você não... Porque o Papa ele é um monarca absolutista, isso que é verdade. O Papa ele é como se fosse um rei. Então, ele, na prática ele é um rei. O Estado Vaticano é um estado, uma cidade-estado. E o Papa, por ser um rei, ele tem uma altíssima concentração de poder. E a sinodalidade é uma política mais inclusiva, que busca incluir todos os fiéis na participação decisória. É considerada um pouco mais progressista na igreja, porque é uma política que tira menos a ideia dos dogmas já bem pré-consolidados da igreja, de ser uma estrutura hierarquizada, e é uma coisa mais ampla e mais horizontal. O processo decisório é mais horizontalizado. Isso veio a partir do Papa Francisco. Por que eu tô falando sobre isso? Porque esse Papa, ele tem essa mesma toada, esse mesmo viés. Vocês vão ouvir muito essas palavras nos próximos dias na imprensa. Tá todo mundo falando, sinodalidade, sinodal. Sinodal significa isso. É um modelo mais progressista na igreja e é um modelo um pouco mais horizontal de decisão, tá? Agora a gente vai falar sobre uma coisa importante. Qual foi a reação da imprensa nisso tudo? Então, quando o Papa surgiu a fumacinha branca, existia ali 1 milhão, e para dizer pouco, de especulações de quem seria o próximo Papa. Tem um site de apostas nos Estados Unidos chamado Polymarket. Esse Polymarket, ele estava prevendo que um tal de Pietro Parolin, que não é um tal, porque ele era o principal secretário do Vaticano, o número 2 do Papa Francisco, ele estava em primeiro lugar para assumir o papado. E ele ia ser Papa. Só que não, porque para todo mundo ele ia ser Papa. A imprensa estava dando como certa, um monte de jornalista falando sobre o Pietro Parolin para lá, para cá. Cadê o Pietro Parolin? Vamos dar uma olhada agora numa matéria que previa os possíveis papáveis, quem eles davam maior probabilidade de se tornar papa e o que eles acreditam. Vamos ver uma matéria do G1 aqui. Vamos começar. Jean-Marc Aveline não é o atual Papa Leão XIV. Joseph Williams Tobin também não é. Juan José Almeida também não é. Luiz Antônio Tagle não é. Inclusive era um dos favoritos pro papado, tá? Ele é um cardeal filipino. Mário Malta também não é. Mateus Zuppi não é. Peter Erdo, que estava sendo meio atacado pela imprensa lá porque ele era mais conservador, também não é. Peter Kodvo também não é. Pietro Parolin, queridinho, não é. E Pier Battista Pizzaballa, da Itália, também não é. Tudo isso porque, assim, é bizarro chegar aqui e falar: olha, a imprensa errou, viu? Agora que eu já sei o resultado, eu acertei. Primeiro, eu não acertei porque eu sequer estava prevendo isso. Agora, a imprensa estava lá, empolvorosa, de todas as formas possíveis, tentando prever o próximo Papa. E já é a segunda vez ou terceira vez que isso acontece. Quem não era previsto para ser Papa se tornou Papa. O Robert Prevost, ele sequer estava sendo cotado de uma forma muito sólida. Existiam alguns portais que estavam colocando ele na lista de possíveis candidatos a Papa, mas ninguém que de fato cravou ele com certeza. Estavam muito mais apostando num Pietro Parolin,
que era o secretário de Estado do Vaticano. E erraram feio. Mas, já que a gente tá falando sobre imprensa, vamos dar uma olhadinha aqui na cobertura que eles fizeram da eleição do novo Papa Leão XIV. Vamos dar uma olhadinha aqui que eles estavam dizendo aí, que tem um ponto interessante. Aqui na CNN Brasil, muito obrigado. Yuri Pita, chegando agora no CNN 360, lembrando que o Papa também criticou J.D. Vance. Uma vez J.D. Vance falou sobre amor, ele disse... O Papa criticou J.D. Vance. É verdade. Qual a relevância disso no momento em que ele acabou de assumir? A gente já vai falar sobre isso, sobre as críticas do atual Papa, sobre o J.D. Vance, sobre o governo americano, questões sobre imigração, mas o que exatamente tem a ver com o assunto no momento em que ele acabou de ser eleito Papa? E me parece outra especulação, porque é muito comum que isso aconteça. O cardeal ele tem algumas visões um pouco mais progressistas, ele assume como Papa e muda completamente, governa de uma forma completamente diferente e acaba não sendo isso que a imprensa estava prevendo tanto. Nossa, uau, as críticas a J.D. Vance, olha como ele é progressista e legal. Vamos ver se é isso mesmo no futuro, né? Vamos continuar. Que faz uma defesa dos imigrantes em um momento em que as políticas anti-imigração do novo presidente americano estão sendo muito debatidas, discutidas, estão avançando no país, é algo que realmente chama muita atenção. Então algumas pessoas falaram, comentaram sobre isso e deu para ver que esse foi um momento importante durante... Você vê, existe uma necessidade da imprensa de colocar o Papa em algum lugar no espectro político. Existe já um viés desse Papa, existe, a gente já vai comentar sobre isso, mas existe uma necessidade de colocar ele do lado certo dos bons homens, né? Isso é muito curioso, principalmente falar sobre imigração, porque eu acho que esse é um tema bem importante. Realmente, existiu uma crítica do Papa Leão XIV, quando cardeal, ao Donald Trump e ao J.D. Vance. Vamos dar uma olhada nessas críticas aí. Vamos dar uma olhadinha. Porque ele fez alguns comentários justamente sobre a questão imigratória. E eu acho que a Igreja Católica ela tem um problema primordial que a gente tem que mencionar. E eu acho que essas críticas, a gente vai ver se essas críticas elas fazem sentido ou não. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui, no Twitter, Robert Prevost, que era cardeal, agora se tornou Papa, Leão XIV. Desce um pouquinho que ele... Desce mais um pouquinho. Aqui, ó. J.D. Vance is wrong. Jesus doesn't ask us to rank our love for others. Ou seja, J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, está errado. Jesus não pede a nós que a gente ranqueie nosso amor pelos outros. Desce mais um pouquinho. Em outra publicação, ele compartilhou o tweet que classifica as deportações de imigrantes como ilícitas. Abre aspas, você não vê o sofrimento? Sua consciência não está perturbada? Como você consegue ficar quieto? Dizia. Isso ele se referindo ao presidente americano Donald Trump. Desce mais um pouquinho, vamos ver se tem mais alguma coisa. Não. Eu acho que esse é um assunto interessante, porque o Papa ele tem realmente uma autoridade sobre a Igreja Católica e uma autoridade psicológica sobre os fiéis católicos muito grande. E existe um problema que eu sou da tese de que eu acredito que um pontífice ele não deveria estar interferindo diretamente em políticas que têm a ver com questões estatais de cada país. Mas isso é muito comum que aconteça. O Papa Francisco também se manifestou diversas vezes, inclusive em relação à guerra da Palestina, inclusive se manifestou em relação ao aquecimento global, diversas questões políticas. O atual Papa, ele tem um grande problema na sua frente, né? E eu acredito que isso se manifesta estatisticamente. Vamos dar uma olhada na quantidade de católicos que a gente tem no mundo. Vamos dar uma olhada num gráfico que me parece alarmante para a Igreja Católica. Vamos começar pelo Brasil, aliás. O Brasil é interessante, porque ele é um pouco distante desse assunto, mas ele é... Veja bem. Esse é um gráfico que mostra uma transição religiosa do Brasil. O Brasil é um país que sempre foi de maioria católica.
muito por conta também de sua colonização portuguesa, suas raízes europeias e a construção de uma sociedade brasileira fundamentalmente ocidental. Em 1940, existia 95% de católicos no Brasil. Em 1990, esse número caiu para 83% e o aumento dos evangélicos em 9%. Em 2030, a previsão é que os evangélicos ultrapassem os católicos. Aí você fala assim, tá, mas qual o problema? Nenhum. Eu acredito que, para nós, sociedade, eu não vejo um grande problema dos evangélicos serem a principal religião do Brasil. Agora, existe um problema para a Igreja Católica. Existe um problema que eles não estão conseguindo manter sequer a própria base. Aí você fala assim, tá, mas o Brasil, ainda assim, é um país que teve um aumento no número de fiéis. E essa queda é proporcional. Tudo bem, mas vamos dar uma olhada, então, na Europa. Vamos dar uma olhadinha, porque a Europa já é um pouco diferente. Veja esse gráfico. Catholic Population Worldwide. Ou seja, população católica no mundo. Ali em verdinho, coloca o mouse em cima do verdinho ali, por favor. Isso. Mostra as Américas, incluindo a América do Sul. Lembrando, a América do Sul tem aumento no número de fiéis, tá? A América do Norte tem um declínio grande. Américas inclui tudo, tá? América do Norte, Central, do Sul. Veja que de 2011 para 2021, houve uma queda de mais ou menos 1% no número de fiéis nas Américas. Aí você vai dar uma olhada na Europa. A Europa está em esse azulzinho escuro. Pode colocar o mouse em cima do azulzinho. Isso. Na Europa, você tinha 23%, de 23,5% em 2011 e caiu para 20,7% em 2021. Me parece uma queda um pouco alarmante no número de fiéis. Me parece uma coisa bem relevante. Desce um pouquinho para a gente dar uma olhada nos outros gráficos. Vai descendo. Aqui, ó. Os continentes que tiveram aumento foram Ásia e África. A Ásia teve um aumento de 22,3% e a África de 33,1% no número de fiéis no mundo. Enquanto a Europa teve um declínio de 14,7%. E as Américas de 3% no número de fiéis. O que será que está acontecendo? Desce mais um pouquinho. Católicos per priest. Desce mais. Seminários, desce mais. Aqui, ó. Esse é um recorte por gênero, né? Um recorte por sexo. Na Europa, em relação às mulheres, isso é female, tá vendo? Ó? Europe has seen a sharp drop in the number of female religious over the last 10 years. Ou seja, female, mulheres. População feminina. Você teve uma queda de 28,1% de fiéis na Europa. Um terço dos fiéis da Europa deixaram de ser fiéis ou foram para outra religião, né? Nas Américas, você tem um declínio de 23,8% das mulheres. Desce um pouco. Em relação a esse segundo gráfico, não, aqui não é esse não. Esse daqui é o... não, é esse mesmo, esse daqui é o gráfico masculino, que teve um declínio também considerável, mas um pouco menor. Você teve 20,5% de declínio na Europa e 20,1% de declínio nos Estados Unidos. Isso é interessante, porque existe uma tendência mais progressista na Europa que tende a se afastar daquilo conhecido como, enfim, religião, que eles chamam de patriarcado. Existe uma tendência do voto feminino na Europa, ele ser muito mais secular, ele ser muito mais progressista. Isso é um fato. Isso é constatado nas últimas eleições da Europa, na Alemanha, na França. O voto feminino, ele vai muito para as esquerdas. E existe um aumento significativo do número de ateísmo na Europa. E nos Estados Unidos também. Porque existe uma tendência
na Europa de se afastar das tradições que fundaram a sociedade ocidental, que são tradições fundamentalmente cristãs. E a Europa ela está num processo de afastamento disso, de afastamento de todas as suas bases e de todo o seu, de toda a sua construção histórica, né? A Europa ela foi fundamentalmente criada sob as raízes do cristianismo e do catolicismo, principalmente. E os Estados Unidos, do protestantismo, já é um pouco diferente. Então, os Estados Unidos têm um aspecto um pouco diferente da Europa. Mas a Europa tem, principalmente, uma tendência de se afastar às tradições ocidentais. E os Estados Unidos também. Os Estados Unidos, eles estão indo para um caminho de maior secularismo, de maior ateísmo. Vamos dar uma olhada no gráfico que mostra isso. Ó, esse é um gráfico do Poder 360. Veja, isso é nos Estados Unidos, tá? Então, nos Estados Unidos você tem aqui uma queda no número de católicos, uma queda no número de evangélicos, um aumento daqueles que se dizem sem religião, nessa curva azul clarinha. Então, vendo esse gráfico, é nítido que o próximo Papa ele tem um desafio a enfrentar, que é uma recristianização de um continente inteiro, que por milhares de anos foi o seu principal, vamos colocar assim, curral eleitoral, né? Dessa forma, bem entre aspas. E no momento, enquanto a gente está criticando aqui políticas imigratórias e questões desse tipo, a gente acaba esquecendo que o Papa ele tem uma influência gigantesca nisso. Eu acho que o Papa ele tem um problema à sua frente que ele é muito maior do que simplesmente ele se preocupar se os Estados Unidos estão aceitando mais imigrantes ou não. É óbvio, existe uma linha papal de vamos aceitar todos, vamos aceitar o imigrante, mas a questão é, a que custo? Porque veja, ao passo em que a Europa se torna menos cristã, ela se torna mais muçulmana. E a gente vai colocar aqui um gráfico na tela do aumento do islamismo na Europa. Eu acho que às vezes é um pouco, talvez, presunçoso demais de querer colocar uma comparação de religiões, mas a verdade é que, independentemente do que você acredita, a Europa ela foi fundada e a sua identidade, a identidade nacional de seus países e da sua população, ela foi fundada no cristianismo. O cristianismo, ele tá há gerações, há séculos e há milênios na Europa. A Europa, institucionalmente, o direito europeu, a forma de condução institucional europeia, a Europa enquanto cultura, enquanto produção de música, de poesia, de ciência, tudo isso foi construído sob a base do cristianismo. E hoje, enquanto o Papa ele está criticando políticas imigratórias específicas, por outro lado, você tem um aumento do islamismo na Europa inteira e uma diminuição do cristianismo. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Olha esse gráfico é muito interessante. De 2010 até a previsão, isso é uma previsão, tá? Até 2050, é previsto que os cristãos tenham um aumento aí de 2,17 bilhões para 2,92 bilhões de fiéis, enquanto os muçulmanos eles vão saltar de 1,6 bilhões para 2,76 bilhões de fiéis. A tendência é que, sei lá, depois de 2050, o islamismo se torne talvez a principal religião do mundo. O que, vamos combinar, eu não tenho problema nenhum com isso. O meu problema é que o islamismo, ele, por vezes, permeia a Europa de uma forma a aculturá-la. Existe uma mudança de cultura e de política que afeta toda a Europa e até setores como Canadá, Estados Unidos. E foi justamente um desarranjo de políticas imigratórias na Europa que fez com que isso tornasse caótico. Fez com que houvesse uma grande crise nesse sentido. Eu acho que o Vaticano deveria se preocupar um pouco com como isso pode afetar a vida da população europeia, com como
a população europeia pode retomar ou não as suas bases cristãs, retomar os seus valores fundamentais que fundaram a sua sociedade e talvez focar numa sociedade em que o catolicismo e o cristianismo voltem a ocupar um papel de absoluta e inquestionável relevância, de protagonismo. Coisa que não é o que está acontecendo hoje na Europa. Então, tudo isso para fazer uma crítica geral, né? Eu acho que eu não tenho nada contra o novo Papa, nem contra políticas mais progressistas ou conservadoras do Vaticano. Eu acredito e torço muito para que ele faça um papado impecável, para que ele consiga endereçar todas essas questões que a gente pontuou, mas é inegável que essas questões existem. É inegável que fechar os olhos para isso e só fazer críticas à imigração e não propor nada me parece um pouco vazio. Eu espero muito, eu desejo que Deus ilumine o papado do Papa Luís XIV. E a vocês, muito obrigado pela audiência. Se inscreva no nosso canal, curte o nosso vídeo e nós fizemos um vídeo muito legal, uma investigação sobre Terceira Guerra Mundial. Acho que é um assunto legalzinho, né? Terceira Guerra Mundial, será que vai rolar? E aí? E aí? Assistam o vídeo, a gente vai colocar aqui. E, mais uma vez, muito obrigado.